Olá, querido, seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero pedir para você dar um like aqui, se inscreva em nosso canal, que Deus te abençoe grandemente, ok? Eu quero deixar um versículo para a sua meditação no dia de hoje. Hoje é Natal, 25 de dezembro de 2023. Este ano foi um ano de muitas dificuldades para muitas pessoas, mas também de muitas bênçãos, pois nós estamos vivos, estamos com saúde e Deus tem nos abençoado grandemente. Então, é motivo de nós nos alegrarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Não sejamos ingratos ao nosso Deus que tanto tem nos abençoado. Glorifique e exalte o nome do Senhor, pois Ele é fiel em nossas vidas. Eu quero deixar um versículo para a nossa meditação. Livro de Malaquias, capítulo 1, verso de número 6, 7 e 8. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que temos nos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão profano, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Pois quando ofereceis sacrifício um animal cego, isso não é o mal? E quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, terá ele agrado de ti? Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Esses 3 versículos que nós lemos no livro de Malaquias, capítulo 1, verso 6 ao verso 8, são 2 versículos chaves quando Deus levanta Malaquias para pregar contra os filhos de Israel, contra os sacerdotes que estavam conduzindo a obra de Deus ou sacrifício levado ao altar de qualquer jeito, de qualquer forma. O profeta começa dizendo: os vossos olhos, o versículo 6, o filho honra o pai e o servo ao seu amo. Então aí Deus faz uma pergunta: se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? Deus está fazendo uma pergunta para o povo. Se eu sou o pai de vocês, aonde está a minha honra? Porque vocês não têm me honrado. Começando pelos sacerdotes da época, que profanaram a casa do Senhor, profanaram o altar, estavam conduzindo o sacrifício a Deus de qualquer forma. Se alguém trouxesse um animal cego, eles ofereciam o animal cego. Se fosse um animal aleijado, para eles tanto fez como tanto faz. Para eles está tudo bem, e ofereciam o sacrifício a Deus de qualquer jeito. Começando o erro pelo altar, aqueles que tinham a autoridade, ou seja, a responsabilidade de conduzir o povo em orar, em buscar a Deus, em obedecer, em oferecer sacrifícios santos, eram os primeiros a fazerem coisas erradas, desagradando ao nosso Deus. E o versículo continua dizendo: porque a forma que eles estavam agindo, a forma que eles estavam conduzindo o sacrifício, eles ainda em si achavam que não estavam desagradando a Deus. E eles ainda indagavam, como diz o versículo de número 6, assim: em que nós temos desprezado o teu nome? Veja o cinismo dos sacerdotes que estavam na frente da obra do Senhor. Veja o cinismo, a falta de caráter para com Deus, que ele está dizendo da seguinte forma: em que nós temos desprezado o teu nome? Como que alguém está oferecendo um sacrifício, conhecedor da lei, conhecedor da palavra de Deus,
oferecendo sacrifício de animal cego, de animal coxo, no altar do Senhor. E ainda tem a sensibilidade, ou seja, a cara de pau, na verdade, de dizer assim: em que nós temos desprezado o teu nome, Senhor? Deus levanta Malaquias e Deus usa a boca de Malaquias, dizendo para o povo: vocês têm oferecido em meu altar sacrifícios de animais cegos, de animais coxos. Vocês têm profanado o meu altar. Porque as ofertas estabelecidas por Deus no Levítico, dado ali a Moisés, a gente observa que as ofertas, ela tinha que ser, o sacerdote tinha que entender da medicina, tinha que entender do animal, porque o animal não poderia ser um animal coxo, tinha que ser um animal limpo, não podia ser um animal cego. Então o sacerdote, para ser sacerdote, ele tinha que ter um conhecimento geral, não só da medicina, como também de toda a pecuária, porque o sacrifício tinha que ser sacrifício santo oferecido ao Senhor. Então eles ainda tinham o cinismo de dizer: em que nós temos pecado contra ti? Será que hoje em dia também não tem acontecido isso em nosso meio? O povo de Israel, nesse contexto, estava sendo muito ingrato a Deus por tudo que Deus tinha feito pela vida deles. Deus tinha tirado o povo do Egito, Deus tinha libertado, Deus tinha livrado dos seus inimigos. Quando o povo se estabelecia, estavam bem, eles desprezavam a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, com todo o cuidado que Deus tinha para com os filhos de Israel, e como tem também até os dias de hoje. Eu costumo dizer que os filhos de Israel, o povo de Israel, está vivendo em um tempo em que eles estão adormecidos espiritualmente. Enquanto a igreja está aqui na terra, enquanto a igreja de Cristo ainda está aqui, eles estão adormecidos espiritualmente. Mas Deus tem cuidado do povo, porque é um povo escolhido. A promessa feita a Abraão é um povo escolhido. Mas a igreja de Jesus Cristo ainda está aqui. E é bem verdade que dentro desse contexto que nós lemos, queridos irmãos, se nós pararmos para analisar, a gente observa que não é diferente também no meio do povo de Deus, na igreja de hoje em dia, no cristianismo também não é diferente. Quantas pessoas estão oferecendo qualquer coisa para Deus? Quantas pessoas participam de um culto e elas não estão nem aí se Deus vai se manifestar com a sua glória no culto ou não? Ela não está preocupada se o Espírito Santo está se agradando da vida dela ou não. Para ela tanto fez como tanto faz. Eu quero dizer para você neste momento que a salvação ela é individual. O pastor não vai salvar a sua alma. O pastor não vai salvar a sua vida. Ele vai prestar conta do rebanho no seu contexto geral. Mas individualmente cada um prestará conta de si. Então hoje em dia não tem sido diferente. A gente vê que as pessoas não se preocupam mais se estão agradando o Espírito Santo do Senhor. Afinal de contas, em que nós temos profanado o templo do Senhor? O nosso corpo, o nosso ser é templo do Espírito Santo. E para que nós venhamos agradar a Deus, é necessário nós colocarmos a nossa vida no altar. É necessário nós deixarmos de praticarmos as velhas obras, as antigas obras da nossa pequenez, miserável vida que nós vivíamos quando estávamos no pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos nos santificar e oferecer um culto agradável a Deus. E o culto que eu falo não é só aquele culto aonde nós nos reunimos e participamos da coinonia, ou seja, da união da igreja, do corpo de Cristo, reunido em um culto de adoração. O culto
que eu estou falando é um culto individual, é um culto particular, é a nossa vida cotidiana, é a nossa vida no ir e vir, do nosso direito de ir e vir. Aonde nós estamos indo, onde nós estamos colocando o nosso pé, temos realmente agradado ao Senhor? De que forma nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual? É fácil termos uma nomenclatura e dizermos que somos cristãos. É fácil dizer, eu sou crente, pois ser crente hoje em dia é muito fácil. É muito fácil. Agora, uma coisa, queridos irmãos, que eu acho difícil é a pessoa entrar nos céus pela porta no dia do arrebatamento. Porque para viver e dizer que é crente, que serve a Deus, e vivermos de qualquer maneira, estamos perdendo tempo. Pessoas que muitas das vezes entram em contendas dentro das igrejas, entram em contenda em uma congregação, e ela sai daquela congregação, vai para outra, e não fez nem as pazes com aquele irmão ou com aquela irmã, ou até mesmo com o pastor daquela igreja. Ela sai rebeldemente e vai congregar em outra igreja, vai congregar em uma sede, vai congregar em outra congregação, e achando que está tudo bem diante de Deus. E não está. Para você entrar no céu, você precisa voltar e pedir perdão para quem você ofendeu, para a pessoa que você ofendeu. Afinal de contas, queridos irmãos, que mundo é esse que nós estamos vivendo? E que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que oferta é esta que nós estamos oferecendo a Deus? De que forma nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual? As pessoas já não se perdoam mais. As pessoas já não se amam mais. Pregam o amor, mas não vivem o amor. Prega a paz, mas não vivem a paz. Porque dentro das igrejas, muitas das vezes, se tornam ambientes sem paz, ambientes de contenda, ambientes de fuxico. Está tornando o templo de adoração, a coinonia do corpo, está em desavença. O que era para ser alegria, o que era para ser união, está em desavença. Muitos pastores têm deixado a igreja andar do jeito que quer. Não, irmão, eu não posso falar isso, eu não posso repreender, porque ela vai se sentir constrangida, ela vai sair da igreja. E o que a Bíblia, a palavra de Deus ensina? Você que não repreende, você está sendo negligente à palavra de Deus. Deus não quer que o povo seja sensível à sua palavra de forma ofensiva, mas que seja sensível de forma gloriosa para poder entrar nos céus pelas portas. Porque aquele que dá ouvido à palavra de Deus é bem-aventurado. Afinal de contas, Deus repreende aquele que ele ama, porque ele quer um povo santo, remido e lavado no sangue de Jesus Cristo. Se nós continuarmos a nossa vida espiritual da forma que nós muitas das vezes conduzimos, sem perdoar o irmão, sem reconciliar com o irmão, negligenciando a obra de Deus, não pregamos, não ensinamos, não participamos do corpo. Você que está ouvindo agora, você há de conver comigo, que tem muitas igrejas que quando chega no final do mês, que tem a Santa Ceia do Senhor, as pessoas tratam a Santa Ceia do Senhor como qualquer coisa. Profanaram a ceia do Senhor, de forma tal que participar ou não participar, para muitas pessoas é a mesma coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos repensar na nossa vida espiritual. Hoje, 25 de 12 de 2023. Pare e analise, veja, pare e pense. Quanto tempo você tem ainda na terra? Quanto tempo lhe resta para você voltar e pedir perdão para quem você ofendeu? Quanto tempo lhe resta para você
pedir perdão a Deus, para você se reconciliar, para você amar mais, para você perdoar. Quanto tempo lhe resta? A pandemia passou. Você está vivo, porque Deus ainda tem propósito na tua vida. E se nós estamos vivos e Deus tem propósito na nossa vida, é porque Ele está nos dando tempo, porque Ele é um Deus longânimo, para que nós venhamos nos arrepender, dobrar os nossos joelhos e nos reconciliarmos com Deus, de corpo, alma e espírito, pois o mundo está de mal a pior. O mundo já não é mais lugar para a igreja do Senhor viver. Mas aguardamos o momento em que a trombeta de Deus tocará e nós seremos arrebatados. Estaremos com o Senhor para todo sempre. Que nós venhamos, queridos irmãos, termos consciência e sermos gratos a Deus por tudo que Deus fez por nós. Porque o povo, no livro de Malaquias, quando Deus levanta Malaquias, levantou para repreender o povo e os sacerdotes que estavam oferecendo a Deus sacrifícios impuros. Que nós venhamos colocar a mão na nossa consciência, amarmos mais a palavra de Deus, meditarmos mais na palavra de Deus, nos esforçarmos mais na obra de Deus, ter prazer de participarmos dos cultos de adoração a Deus, na igreja, na pregação, no evangelismo, enfim, de uma forma geral. Que Deus venha nos abençoar e tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no dia de hoje, te dê graça, te dê força, te dê saúde, que você possa ser uma bênção na mão do Senhor, em nome de Jesus. Quero desejar a paz do Senhor para todo o povo de Deus, os de perto e os de longe. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?